Igreja, nós estamos numa série nesse mês de julho que se chama Vitória em Tempos de Crise. Oportunamente, por conta das lutas, por conta das dificuldades, por conta das situações adversas que temos passado, nós entendemos que seria uma boa oportunidade estarmos falando, não da crise em si, mas de como estarmos nos livrando dela. E hoje eu vou estar falando sobre vencendo as tempestades. A semana passada, o pastor Daniel ministrou nesse tema, estou ministrando hoje nesse tema. No próximo domingo, o pastor Edmilson estará falando nesse tema. E no domingo que vem, o pastor Rubem. Domingo que vem, Edmilson, e no outro domingo, o pastor Rubem. Estaremos ministrando e orando durante o mês todo, a fim de que nós tenhamos direção para como sairmos da crise, como passarmos pela tempestade, por nos vencermos os tempos ruins que muitas vezes são colocados diante de nós. Queria iniciar falando com 3 textos, para nós estarmos entendendo mais, não sobre crise, mas de como sair da crise. Eu vou estar falando muito sobre tempestade, sobre aquela situação adversa que fala sobre ventos fortes, que fala sobre ventos contrários, coisas que você não gostaria de passar, mas muitas vezes você é levado a passar. Então eu estarei falando um pouquinho sobre os motivos que nos levam a estar em tempestades. E com o motivo, é muito mais fácil de falar como sair dela. Quando a gente sabe o diagnóstico de um problema, nós sabemos como usar um remédio melhor. Não se usa um remédio de uma doença numa outra. E quando isso acontece, nós temos um problema maior. Então, quando a gente fala de diagnóstico, a gente está falando que tipo de problema a gente consegue entender melhor como passar por aquele problema. Tempestades virão? Sim, virão. Mas não é para a gente ficar muito tempo nela. E quando a gente sabe o motivo daquela tempestade, nós conseguimos usar um remédio melhor e passarmos por ela, para que nós tenhamos testemunhos, para que nós sejamos mais fortes, para que a nossa vida seja reavaliada. E nessa reavaliação, nós podemos mudar de rumos. Amém? Então, o primeiro texto que eu quero ler com vocês está em Mateus capítulo 7, versículo 25. Mateus 7, 25, e diz assim: E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa. Esse texto está falando daquela passagem que fala onde que eu devo construir a minha casa. Um lugar seguro que faça com que ela suporte as tempestades. Aqui a gente vê que eu não consigo lidar com a tempestade. É uma questão de tempo, ela virá. A escolha que eu tenho é o lugar onde eu vou construir uma casa, a fim de que ela permaneça em pé quando as ondas, quando o vento, quando as dificuldades vierem. Essa escolha eu tenho. De lidar com a tempestade, de fazer com que ela não venha, é muito difícil. Mas saber um lugar certo para construir a casa, isso é bom para mim. Isaías 43, versículos 2 e 3. Quando? Novamente está sendo colocado. Quando virá a tempestade? Não é se ela virá. Nós passaremos por lutas. As lutas são importantes para forjar caráter. A luta ela é importante para mudar você de patamar. A luta é importante para tirar você de lugares onde você não deveria estar. E Deus usa desse expediente, muitas vezes permitindo que ele venha, para que você repense a vida. Então, quando passares pelas águas, olha o que o Senhor começa a falar para nós aí, já temos uma promessa: eu serei contigo. Amém? Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, ele não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Por quê? Porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel. Amém? Pode dar uma salva de palmas para Jesus? O Salmo 107, 23 a 30, esse traz algumas lições importantes. Os que tomando navios descem aos mares, os que fazem tráfico vão e voltam. Aqui está falando das pessoas que vivem. Eu quero contextualizar, das pessoas que acordam cedo, das pessoas que trabalham, das pessoas que estudam, das pessoas que são incentivadas a fazer a diferença no mundo que vivem. Aqui está se falando das pessoas que querem fazer mais, que querem fazer melhor, das pessoas que têm coragem, que são ousadas, que são desafiadas a conquistar, as pessoas que são desafiadas a falar de Deus em mais oportunidades. O Fernando falou aqui, amados, que é tempo de milagres. Esse texto está falando das pessoas que querem viver os milagres.
Esse texto está falando das pessoas que querem tomar posse da terra prometida, das pessoas que não vão se abalar com o deserto, porque elas sabem que adiante o deserto existe Canaã, uma terra prometida, um lugar que emana leite e mel. Essa palavra está falando de pessoas que querem mais, amém? Essa palavra está falando com você. Essa palavra está dizendo com você, os que tomando navios descem aos mares, os que fazem tráfico na imensidade das águas, esses veem as obras do Senhor e as suas maravilhas. O Senhor está dizendo que aquele que vive e que quer viver uma vida plena, esses veem a obra do Senhor e as suas maravilhas nas profundezas do abismo, pois Ele falou e fez levantar o vento tempestuoso, que elevou as ondas do mar, subiram até os céus, desceram até os abismos, no meio dessas angústias, desfaleciam-lhes a alma, andaram, cambalearam, como ébrios, e perderam todo o tino. Então na angústia, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das suas tribulações, fez cessar a tormenta, e as ondas se acalmaram, então se alegraram com a bonança, e assim os levou ao desejado porto. Amém? Glória a Deus. Amados, quando você tem um propósito, quando você tem um destino, pode ter certeza que você vai passar por momentos difíceis. Mas quando você clama ao Senhor, quando você se permite que Ele te leve a conquistar no dia a dia da tua vida, você vai chegar na terra firme, você vai chegar no lugar que você deseja, você vai chegar no lugar que Deus quis te levar. Ele está contigo em meio às adversidades, em meio aos tempos difíceis da vida. Mas você precisa acreditar nisso. Tempestade, elas virão, elas são diferentes e têm propósitos diferentes. É necessário saber agora o porquê das tempestades. Como eu disse no primeiro texto, eu tenho um lugar onde eu devo fazer a minha casa. E que lugar é esse, segundo o texto? É numa rocha. Que rocha é essa? É Jesus. O segundo texto está falando também que Deus é o Senhor, que nos ajuda durante os ventos fortes. Novamente nós vemos que a solução é o Senhor. Fala-se que a tempestade virá, a despeito de você querer ou não, ela virá, mas fala que tem um Senhor que cuida, que guarda, que te possibilita terminar aquela jornada. Ele não quer que você fique parado na tempestade, Ele não quer que você fique parado no deserto. O terceiro texto também fala de pessoas que vão e vêm, de pessoas que andam, que caminham, que fazem, que desejam, que sonham. E para que elas possam realizar isso, para que elas não fiquem paradas em meio à tempestade, elas vão clamar, e o Senhor vai atender, e elas chegarão no lugar onde elas desejaram chegar. Então, amados, se eu sei que Deus está comigo, que eu não devo mais ficar preocupado se eu posso ou não posso passar pela tempestade. Eu posso passar pela tempestade. Se eu tenho condições, eu tenho forças para lidar com ela, se eu posso ou não posso, eu estou sabendo que se eu não puder, e se eu confiar no Senhor, Ele me levará, a despeito do tamanho da tempestade. O que eu queria compartilhar com vocês hoje são os motivos dessas tempestades. Porque eles sim me dão uma direção de como lidar com elas. Para cada doença, um tipo de remédio. Para cada dificuldade, o entendimento, o conhecimento daquela luta me dará a oportunidade de saber como passar por ela mais rápido. Amados, passar pela tempestade, se usa muito essa expressão, é para que você não pense jamais que é bom ficar nela durante muito tempo. Amém? A primeira tempestade que eu quero falar são as tempestades naturais. São tempestades que são expressões da natureza. Acontecem porque tem que acontecer, tempo de acontecer. Por exemplo, entre julho e novembro, começa no Caribe a temporada dos furacões. O retrospecto, a história diz que existe nessa época do ano, naquele local, muitos furacões. O retrospecto, o iniciar da temporada de furacão, significa que vai ter furacão? Não, não necessariamente. Mas fica avisado que existe furacão naquele lugar, naquela época. Eu devo ir para o Caribe nessa época? Sim ou não?
Talvez. Muitas pessoas escolhem essa época para ir no Caribe, por quê? Porque é mais barato. Eles estão correndo risco? Sim, estão correndo riscos. Mas por conhecerem, por terem informação, se sabe que um dia, 2 dias antes, eles conseguem detectar a formação de um furacão. Então se preparam, se organizam, se protegem. Então aquele furacão, para aquela situação, não pode ser uma coisa terrível, que vai acabar com a vida de uma pessoa. Se você tiver informação, se você estiver preparado para aquilo. É uma tempestade natural. Eu não consigo bloqueá-la. Eu só consigo me organizar para lidar melhor com aquele tempo ruim. Em São Paulo, no mês de janeiro, fevereiro e março, é um tempo de chuva. É um tempo de tempestade. De uma hora para outra cai uma baita chuva, mas você sabe. E quando você sabendo, você se prepara para lidar com as tempestades de São Paulo na época de janeiro, fevereiro e março. Então você sabe que, por exemplo, você não pode parar o teu carro ali na Vila Madalena, no beco do Batman, porque ali quando chove muito, alaga. Então você se prepara para aquela situação. Você não vence ela, você se organiza para lidar com ela. Isso é verdade? Sim, é verdade, eu posso me organizar. Mas até por conta das tempestades naturais, nós temos, como nós cantamos em várias músicas que cantamos hoje, o favor de Deus, o cuidado de Deus. E isso eu tomo posse pela fé. Eu preciso entender que para que eu consiga alguma coisa, eu preciso ter fé. E para lidar com coisas muito maiores, como uma tempestade natural, algo que vai muito além das minhas possibilidades, eu preciso exercitar a minha fé. Por isso que o texto de Salmos fala, se lance. Não queira viver apenas dos testemunhos que te contam. Desejem os seus próprios testemunhos. Busque situações que te coloquem em lugares que te ministrem oportunidade de ver o operar de Deus, os milagres de Deus. O primeiro texto que eu quero falar nesse sentido é Marcos capítulo 4, dos versículos 39 a 41. E diz assim, e esse ele é Jesus, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, acalma-te. Devia estar fazendo muito barulho. Emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhe disse, por que sois assim tímidos? Jesus falando para os discípulos, como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros, quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Deus está falando com a igreja hoje. Deus está chamando você para que você tenha fé. Deus está te chamando você para que você não seja tímido, mas para que você seja ousado, para que você exercite um músculo da fé, para que você possa ver o operar de Deus. Em Salmo fala que aqueles que saírem, aqueles que crerem, aqueles que forem e voltarem, esses verão as maravilhas de Deus. É para a igreja isso. O Senhor está falando para você, meu irmão, se você estiver às vezes no meio de uma dificuldade grande, de uma situação que você não tem controle, clama ao Senhor. Se você está no meio de uma crise, por conta de algo inesperado, clama ao Senhor. Amados, é muito difícil lidar com forças muito maiores do que as suas, aquelas que você tem. Clama ao Senhor. Ah, mas a natureza, como você mesmo disse, pastor, tem coisas que tem que saber lidar. Mas quando não tem como lidar, você tem uma saída que ela é fundamental e você precisa colocá-la em prática. É clamar a Deus. Eu já estive no meio de uma tempestade com um barquinho de 30 pés. Eu sei o quanto eu precisei de Deus naquele momento. Eu estava com o Denis, que é aqui da igreja, com o Monasteiro, que é aqui da igreja, que eles não estão aqui agora. Mas nós passamos por um momento muito complicado no mar. Nós saímos para pescar, saímos de São Paulo, pegamos o carro, chegamos na praia, nos preparamos, compramos iscas, preparamos as varas, deu um trabalho gigante. E a gente acorda de manhã para sair com o barco e a gente vê que o tempo estava ruim. Ah, mas já está aqui, vamos sair. E a gente toma uma atitude imprudente. Eu orei tanto aquele dia, gente.
Eu olhava para o Denis estava no cantinho do barco, desesperado. Até um rapaz que estava lá, acho que ele era crente, estava orando. Gente, a gente fala que você não consegue respirar só no fundo da água. Você não tem noção quando a água batendo na tua cara tantas vezes, você não consegue respirar. A gente saiu, porque eu tenho certeza que Deus fez um milagre. O barco a gente tentava esconder atrás da Ilhabela e não acontecia nada, o barco não saía do lugar. E eu falava, vamos voltar. Não dá para voltar, não tem como prender o barco. O Joãozinho não estava, né, Joãozinho? E a gente resolveu voltar. Só que não tinha como colocar o barco na carretinha. Estava muito forte o vento. A gente faz a volta. E quando a gente está para chegar no mar, chegar perto da praia, você pode falar que é coincidência. Eu prefiro falar que é Deus. O vento parou. E a gente colocou o barco na carretinha. Eu fiquei 2 anos para voltar no mar de novo. Tempestades naturais. Eu tenho ao meu favor a fé. Tem mais um texto em Josué capítulo 10, versículo 13 a 14. E o sol se deteve e a lua parou até que o povo se vingou dos seus inimigos. Não está escrito no livro dos justos? O sol, pois, se deteve no meio do céu e não se apressou a se pôr. Quase um dia inteiro. Não houve dia semelhante a este, nem antes e nem depois dele, tendo o Senhor assim atendido a voz de um homem, porque o Senhor pelejava para Israel. Deus peleja pela tua vida, meu irmão. Aprenda a usar a teu favor palavra de ordem no nome de Jesus. Mas pastor, Deus tem um propósito na tua vida. Deus tem um propósito na tua vida e tua vida é importante. Mesmo até quando você está fazendo algo como nós estávamos fazendo, nos divertindo. Eu estava descansando. Quando eu saísse daquele lugar, eu teria um testemunho para dar num dia especial, num dia oportuno como hoje. Deus cuidou das nossas vidas. Então, meu irmão, muitas vezes você fala assim, será que eu mereço? Merece. Mas eu quero dizer algo para você, nós terminaremos essa palavra hoje falando sobre tempestades de propósito. A tua vida tem um propósito. Tem um porquê que o Senhor te chamou. Tem um porquê que você aceitou Jesus. Ele me salvou, sim, ele salvou. Mas salvou para quê? Como ele disse para Paulo, para te transformar em ministro do Evangelho. Tua vida é importante porque outras pessoas necessitam ouvir sobre Jesus da tua boca. Então o Senhor te guarda. Então quando você estiver numa adversidade que você não tem explicação e não consegue lidar com ela, lembra que você é importante, que Jesus morreu pela tua vida e ela tem um preço muito alto. E o Senhor quer que você aprenda a lidar com o nome dEle, com mais ousadia. Então clama ao Senhor no momento de adversidade, no momento de tempestade natural, no momento em que alguma coisa se levantar com você. Lembra que Jesus é por você. Amém? Glória a Deus. É uma boa oportunidade para adorar o Senhor. Sabe aquele dia que você tem que andar à noite e você está com medo que alguém pode te abordar e você não tem uma outra escolha? Lógico que se você puder evitar, é bom. Mas tem circunstâncias que você tem que sair à noite e você fica preocupado por conta da violência. Fala, Deus, coloca os teus anjos me guardando. Coloca os teus anjos. Amados, maior do que esse mundo é o Deus que está em você. Muito maior. Mas muitas vezes nós nos esquecemos que Ele está ali, pronto para fazer muito mais do que nós imaginamos. Começamos a limitar Deus. Jesus fala para os discípulos, por que tanta timidez? Deixe que as pessoas se impressionem com o poder de Deus na tua vida. Deixe que as pessoas vejam milagres acontecendo na sua casa. É bom para você, mas principalmente é bom para o reino. Amém? O outro tipo de tempestade que eu quero compartilhar são as tempestades provenientes da desobediência, da teimosia. Está em Jonas capítulo 1, versículo 4. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio
estava a ponto de se despedaçar. Podemos passar por tempestades sem motivo, como nós acabamos de falar. É o caso das tempestades naturais. Agora, muitas vezes, nós passamos por tempestades que nós mesmos criamos. Que nós mesmos criamos. Tem um texto que fala que o meu povo perece por falta de conhecimento. Está em Oséias capítulo 4, versículo 6. Meu povo está sendo destruído, pois está lhe faltando conhecimento. Existem lutas que nós não precisaríamos passar. Existem tempestades que nós escolhemos nos colocar nela, como eu naquela vez escolhi, eu fui teimoso. Não era para ter entrado no mar. Sempre se fala quando se pesca que com o mar não se brinca. Mas nós falamos, já que estou aqui, vamos. Então eu me coloquei naquela situação. E existem lutas que nos vêm por conta de teimosia. E essa foi a luta que Jonas teve que enfrentar. Essa foi a tempestade que ele teve que encarar. E pior, encarou ele e todos aqueles que estavam no barco juntamente com ele. É a tempestade da desobediência. O Senhor chama Jonas e fala, Jonas, você tem um chamado. Eu quero que você cumpra esse chamado. E Jonas falou, Senhor, beleza. Em vez de ele ir para lá, para onde Deus mandou, ele vem para cá. Ele queria fugir. Não se foge do chamado. Não se foge da vontade do Senhor. E Ele permite que a tempestade venha para poder fazer com que você reavalie a tua direção. Para que você possa reavaliar a tua vida. Nesse tipo de tempestade, meu irmão, não adianta você orar pedindo para que Deus te livre. Você tem que orar para que você entenda a necessidade do teu arrependimento. Nesse tipo de luta, o que vai tirar você da tempestade é se arrepender do teu mau caminho, é se arrepender da tua desobediência, é se arrepender de não fazer a vontade do Senhor. Somente nesse momento que Deus vai tirar você dessa luta, como Ele fez com Jonas. Somente quando Jonas clama a Deus, ele reconhece o erro dele, o Senhor coloca ele em terra firme. Então tem lutas que elas vêm da desobediência. Então, igreja, eu preciso discernir. Eu preciso aprender a discernir o que eu estou passando e por que eu estou passando. Porque dessa forma você consegue sair rapidinho disso. Jonas não sairia daquela luta enquanto ele não reconhecesse que aquele caminho não era o caminho estabelecido por Deus para que ele tivesse tomado. Agora eu preciso contextualizar isso. Jonas recebe um chamado do Senhor. Recebe uma ordem para fazer um determinado trabalho. Estabelecer um determinado serviço. Agora e você? Qual é o teu chamado? Para que Deus te colocou aqui? Para que Deus te chamou de onde você estava? Para que Deus restaurou a sua vida, restaurou a sua família, restaurou o seu casamento? Estabeleceu um novo tempo, te deu alegria, te deu paz. Para que o Senhor te chamou? Você também tem um chamado. Você tem uma obra a fazer. Diferente da obra de Jonas. Sim. Mas a sua obra que você precisa entender. Para que você não esteja numa tempestade que você não precisaria estar. Você tem aqui hoje a oportunidade de saber que Deus te chamou para ser um médico. É um chamado. Para ser um advogado. É um chamado. Deus te chamou para ser marido. Deus te chamou para ser esposa. Deus te chamou para ser filho. Deus te chamou para fazer parte de uma igreja. Deus te deu situações que você deve interagir para que as pessoas possam conhecer a Deus, como era o chamado de Jonas. Mas ele tinha que ir para Nínive. E você? Para onde que você tem que ir? Para onde nós, igreja, devemos ir? O que nós precisamos fazer para que nós não estejamos no lugar onde há tempestades que eu não deveria estar? Nós precisamos pensar nisso. Aquilo que Deus te deu, essa capacidade, o que você tem feito com ela? O que você tem feito com os dons que Deus tem te dado? E muitas vezes que nós falamos de dons, nós queremos espiritualizar. A gente está falando do dom da profecia, o dom da cura. Não, eu estou falando de um dom que faz com que você seja alguém diferente no meio que você vive. Eu posso ser um contador que glorifique o nome do Senhor em todo o trabalho que eu faço. Eu posso ser um músico que glorifique a Deus em todo o trabalho que eu faço. Eu posso ser um desempregado
que glorifique a Deus, fazendo com que as pessoas, mesmo sabendo que você está passando por luta, existe nos seus lábios um cântico de júbilo, sabendo que Deus vai tirar você daquela situação, e você não permite a murmuração. Aleluia! Não importa a situação, importa a tua fé e o desejo de agradar a Deus. Primeira ministração do ano aqui, eu falei sobre Abraão e falei para ele, Abraão saiu para um lugar onde ele não sabia onde ele ia chegar. Mas uma coisa ele sabia, quem estava do lado dele. Amados, não importa onde você esteja, se você estiver com Deus, pode ter certeza, você é mais do que vitorioso. Você tem condições de fazer diferença. Eu estou falando sobre chamado. Hoje pela manhã, quando eu falei isso, uma jovem me procurou e falou, pastor, eu sempre tive dificuldade para entender o que Deus queria para a minha vida. Mas hoje eu entendi. Eu tenho um talento. Eu sou uma advogada que trabalho com o INSS, eu trabalho com aposentadoria, eu tenho visto tantas pessoas sofrendo por conta disso. Mas hoje eu entendi que Deus quer que eu coloque o meu trabalho à disposição do reino. O que você tem para servir ao Senhor? O que você está esperando para começar a fazer parte da igreja? Não só nos domingos, mas todos os dias. A se reunir, a poder ministrar, a poder servir, a poder construir, a poder estabelecer planos de Deus nessa terra. Quantas e quantas pessoas têm morrido? Como era o rumo que Nínive estava sendo levado? E Deus falava assim, Jonas, vai. Jonas, não vou. Vai, Jonas, não faço. Talvez exista Jonas aqui. Pessoas que estão ouvindo Deus falar assim, está na hora de você participar de um curso, está na hora de você participar da escola, está na hora de você participar de coisas que vão te ajudar. E você fala, não vou. Tem outras prioridades. Eu simplesmente estou com medo, não quero encarar, não sei como fazer. Amado, seja ousado. Quando Deus se chamar para algo, é Ele que vai te preparar, é Ele que vai te capacitar. Muito pior do que você enfrentar uma dificuldade, você enfrentar a rebeldia, a desobediência, não estar caminhando nos caminhos do Senhor. Se existe um lugar seguro, é o lugar onde você está protegido pelos princípios de Deus. E se existe um lugar inseguro, é aqueles que fazem com que você esteja fora dos princípios de Deus. Jonas experimentou isso. E ele experimentou a misericórdia do Senhor quando ele se arrepende. A gente começa essa palavra falando de três textos diferentes, que falam de coisas diferentes, mas que todos eles falam que Jesus Cristo é a solução, que Deus é a solução. Novamente nós encontramos um homem, esse não enfrentando uma tempestade natural, enfrentando uma tempestade de desobediência. Quando ele transforma essa desobediência em arrependimento, ele experimenta o poder de Deus. Aquela cidade se arrepende dos seus pecados e Deus tem misericórdia e ela não é destruída. Deus quer usar a tua vida, igreja. Deus quer te usar. O que você precisa? Ele quer te dar. Pede. Onde você tem lidado com problemas? Você está lidando com problemas no seu casamento? Deus tem restauração. Mas atente às oportunidades, às ferramentas que Deus te dá. Nós temos cursos de casais aqui na igreja. Por que você ainda não fez? Você que vai casar, tem cursos de noivo. Por que você não fez? Mas pastor, por que é importante? Para que você conheça o seu papel de homem, de mulher, de marido, de esposa. Muitos casamentos se acabam porque as pessoas não se prepararam para isso, não conhecem a vontade de Deus para o casamento, não conhecem sobre aliança, não conhecem sobre responsabilidade, não conhecem sobre papéis. Existe confusão e faz com que o casamento se rompa. Amados, nós começamos muitas vezes turmas aqui, nesses temas, com 2 ou 3 casais, numa igreja de 2.000, 3.000 pessoas. É pouco. É pouco não no sentido de ver uma classe cheia, é pouco de saber que existe uma igreja que necessita de informação para que eles cumpram o papel do Senhor e acabam não indo. Mas nós temos uma oportunidade de reavaliar a vida durante uma tempestade, durante um momento difícil, para que Deus possa nos usar com plenitude.
Muitas vezes não sabemos lidar com o dinheiro. Não sabemos por que Deus me colocou na direção de uma empresa. Eu tenho um chamado como um dono de uma empresa, como um executivo de uma empresa? Claro que sim. Nós entendemos o quanto é ruim ficar sem dinheiro quando chega no final do mês e sobra mês e não tem dinheiro. Mas a Bíblia nos ensina sobre finanças. A Bíblia nos ensina sobre negócios. Nós estaremos começando agora em agosto 2 cursos aqui na igreja. Um se chama Negócios à Luz da Bíblia, outro se chama Finanças Pessoais. Por que não fazer? Por que não participar? Amados, o teu dinheiro glorifica a Deus. As tuas finanças glorificam a Deus. A tua vida glorifica a Deus. Tudo que você faz, Deus quer que você faça com excelência. Por isso, amados, não deixe de aproveitar as oportunidades que Deus está te dando através da igreja. Participe dos cursos, participe das reuniões, participe das orações. Eu falei agora há pouco que fé é um músculo, você tem que exercitar. Por que não subir no monte com a pastora Marluce? Por que não vir nas maratonas de oração com o pastor Daniel? Prioridade? A tua vida tem uma prioridade. Só que ela não deve ser a tua prioridade. É a prioridade de Deus. Abra mão. A gente fala, Senhor, eu me consagro. Se consagrar é se colocar à disposição do Senhor. Isso é consagrar de verdade. E quando você entrar nessa dimensão de entrega, meu irmão, eu tenho certeza que você vai prosperar em todas as coisas. Você vai enriquecer em todas as coisas. Você vai experimentar o melhor dessa terra. Pode ter certeza disso, porque é promessa de Deus. Sirva ao Senhor, Ele colocará na tua mão tudo o que você precisará. Aleluia! Glória a Deus! Amém. Uma outra tempestade é aquelas que acontecem por conta do inimigo resistindo ao teu chamado. A gente fala das tempestades naturais, daquelas que eu provoco, mas também tempestades, lutas que nós passamos pelo inimigo, não quer que você faça alguma coisa. Paulo, o apóstolo Paulo, o homem que escreveu vários livros, um baita missionário, um homem usado por Deus de uma forma gigante, ele fala isso. Em 1 Tessalonicenses 2,18, que diz assim: por isso, quisemos ir até vós. Paulo dizendo, pelo menos eu. Não somente uma vez, mas 2 vezes. Contudo, Satanás nos barrou no caminho. Eu não sei dizer de que maneira que Satanás barrou Paulo. Eu imagino que ele não se apresentou para Paulo de chifrinho e com um tridente na mão. Ele pode ter usado circunstâncias, situações. E nesse contexto de tempestade, por aquela cidade ser uma cidade litorânea, também talvez ele tenha colocado tempestades, colocado ventos fortes, terremoto, vulcão, eu não sei. Mas de alguma forma, Satanás impediu Paulo de fazer a vontade do Senhor. E quantas vezes Deus te chama para alguma coisa e você sofre resistência? O Senhor te chama para uma oração e você fica com sono. Amados, não imagine só que é sono, pode ser resistência do inimigo. Às vezes você tem vontade de participar dos montes, das orações, dos cultos, e justamente naquele dia chega uma pessoa na tua casa, você fica indisposto, meu irmão, e você começa a aprender a discernir as coisas, a repreender. Nesse texto nós temos algumas coisas importantes para falar. A primeira delas, que nós somos dependentes de Deus. O fato de termos aparentemente condições de fazer alguma coisa não significa que de fato eu vou conseguir fazer. Foi o que aconteceu. Foi o que aconteceu com Paulo. Paulo quis fazer uma viagem missionária, mas ele saiu tudo preparado, mas o inimigo resistiu. Às vezes nós queremos nos prevalecer daquilo que temos, daquilo que somos. Amados, não é suficiente. Você precisa ter ao seu lado, de uma maneira muito clara, Deus. E tudo aquilo que Ele tem à tua disposição. A luta, ela não é importante porque ela mostra o quanto Deus pode fazer. Isso a gente sabe. Mas ela mostra quem você é. O quanto você é limitado.
o quanto você precisa de ajuda, o quanto no mundo existem batalhas espirituais que você necessita discerni-las para que você possa vencer, passar por elas, para que você possa mudar de nível. Amém? Quando você não discerne a luta, você não usa a ferramenta correta. Uma outra coisa que eu vejo nesse texto foi a capacidade de discernimento de Paulo. Paulo ele consegue entender que aquela resistência é de Satanás. Mas em outro versículo, agora em Atos 16:6, Paulo é impedido pelo próprio Espírito de ir para um determinado lugar. Só que nessa ida não era mais Satanás que estava impedindo, era o Espírito Santo. Então, em duas circunstâncias onde Paulo quer fazer alguma coisa, alguém resiste a ele. Numa é Satanás, e ele discerne. A outra é o Espírito Santo. Já pensou, meu irmão, se você não consegue discernir o que está acontecendo com a tua vida, você começa a resistir ao próprio Deus. Misericórdia. Pode acontecer, pode. Isso aconteceu na vida de Paulo. Mas ele consegue entender o que estava acontecendo. E por entender que tipo de luta que ele estava enfrentando, ele usa a ferramenta certa. Amém? Deus te manda para um determinado lugar, mas você queria para outro, então ele não deixa que você faça aquilo. Deus quer que você vá ministrar em Tupã, mas você quer ir para Pompeia. Não, vou para Pompeia não, para Pompeia você não vai. Eu quero que você vá para Tupã. Mas Tupã não quero, mas é para lá. E Deus não permite que você vá para Tupã, você tem que ir para Pompeia. Agora, em outras situações, é Satanás não querendo que você cumpra a palavra do Senhor. Como fazer isso? Como vencer a resistência do inimigo? Tiago 4:7. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Se sujeita a Deus, se sujeita às direções, se sujeita às ordens, se sujeita aos princípios, procura conhecer a vontade dele e se coloca debaixo dela e resista a Satanás. E ele não terá condições de te segurar. Mas como definir quem resiste? Como entender com quem eu estou lutando? Aí vai o bom e o velho relacionamento com Deus. Não tem jeito. Não existe um botão que eu aperte que faça com que a coisa aconteça. Eu tenho que me relacionar com Deus. E eu quero ler João 10:27, que diz assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Eu preciso ouvir a voz de Deus, eu preciso praticar o ouvido. Eu preciso obedecer, eu preciso seguir, eu preciso estar onde Deus está, fazer as coisas que Deus quer que eu faça. Eu preciso ter relacionamento com Deus. Vir na igreja só de domingo, amados, é pouco para quem quer passar pelas tempestades e ter as oportunidades de mudar de patamar, de ser fortalecidos no Senhor. Vir na igreja só de domingo não é suficiente para aqueles que querem ser mais do que vitoriosos. Precisa congregar, precisa se relacionar com Deus, precisa se relacionar com os irmãos, precisa dar um passo a mais. Servir ao Senhor com alegria, se apresentar a Ele com um cântico novo, desejar mais o Senhor. Em breve nós teremos um Aviva aqui, lembra, Luísa? Dia 25 de agosto. Fica a dica. A igreja vai servir a comunidade. Lá perto do Ceasa tem uma rua que só tem drogado, pessoas precisando de ajuda. O que você pode dar? Aproveita hoje, pergunta para o Senhor. O que você pode dar, eu não sei. O que eu sei é que você pode dar. Não deixa mais o inimigo te resistir. Busque no Senhor autoridade para fazer a diferença aonde você estiver. Amém? E por último, eu quero falar de tempestades com propósitos. A gente falou de tempestades naturais, nós falamos de tempestades que vêm por conta da teimosia, da desobediência. Eu falei de tempestades que vêm por conta da resistência do inimigo, lutas que vêm por conta do inimigo. Eu quero falar agora de tempestades que têm como propósito te fortalecer, te ensinar, te capacitar a ir além e fazer a vontade de Deus de uma forma toda especial.
É aqui que eu quero falar sobre ousadia, aqui que eu quero falar sobre um passo a mais. Não se contentar com pouco, embora esse pouco possa parecer muito. Às vezes nós nos alimentamos das coisas que caem da mesa, mas o Senhor quer te convidar para sentar na mesa. Deus quer que você faça parte do banquete. Você não foi chamado para estar distante, você foi chamado para estar perto, para pegar o melhor dessa terra. E o texto que eu quero ler com vocês está em Mateus capítulo 14, dos versículos 22 a 36. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos. Compeliu, está falando que quase que obrigou eles. Vai. Não vou. Vai. Não vou. Deixa eu ficar aqui. Não é para você ficar aqui, é para você ir. Então Jesus obrigou os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. E caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, pelo menos umas 9, 10 horas, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrorizados e exclamaram: é um fantasma. E tomados de medo gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondendo-lhe Pedro disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-lhe e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. Na outra passagem de barco, nós vemos Jesus se comportando de uma forma diferente. Ali ele queria mostrar que ele era poderoso. Ali ele quis ensinar que com a palavra de autoridade e com fé o mar poderia cessar. Naquele momento ele termina a lição dizendo que ele era poderoso segundo a fé. Mas nessa situação ele não quis que o mar se acalmasse. Ele se utilizou do mar para ensinar os discípulos que eles poderiam fazer coisas maiores, de que eles poderiam ir além. Ali ele queria que os seus discípulos experimentassem as maravilhas do poder de Deus. E muitas vezes Deus nos permite passar por dificuldades, por tempestades, para que nós possamos ver o quanto Ele é poderoso e o que se pode fazer pelo poder que há no nome dEle. Jesus, Ele leva os seus discípulos a estarem no mar. E por algum motivo eles resistiram à ordem do Senhor. Isso não era normal. Talvez eles estavam imaginando, por serem pescadores e conhecerem aquela região, que estava vindo uma tempestade e eles não queriam ir. Uma outra possibilidade, um pouco antes dessa ordem de Jesus, eles tinham acabado de ver um milagre sensacional, um milagre maravilhoso, surpreendente. Jesus multiplica pães e peixes, alimenta uma multidão. Vamos ficar aqui. Vamos curtir desse momento bacana. Está sobrando pão, está sobrando peixe, vamos fazer uma festa. Mas a gente está falando aqui que Deus é um Deus de propósito, que nós temos um chamado, e quem tem propósito não pode perder tempo. Gente, não é para vocês ficarem parados aqui, passa, vai para lá. Muitas vezes nós perdemos um tempo importante, vivendo aquilo que já passou. Deus quer que nós vivamos o hoje. Deus quer que nós venhamos planejar o amanhã. Deus quer que nós façamos a diferença. E era necessário que aqueles homens passassem por uma experiência maravilhosa. E eles lançam aqueles caras para o mar. Enquanto ele orava, eles entram no mar e não retrocedem. Eles enfrentam horas e horas de tempestade, horas e horas remando, e o barco não saía do lugar. Em um determinado momento, já desesperados, eles começam a ter uma visão diferente daquelas que eles imaginavam. Eles não estavam mais só vendo ondas, eles não estavam mais só vendo a tempestade, as possibilidades do barco afundar. Eles veem um homem andando sobre o mar. Eles se assustam e ouvem uma voz: calmem, sou eu, é Jesus.
E aí a gente começa a aprender com ousadia. Aí a gente começa a entender o que Deus queria para aquela noite, para aquele lugar. A gente começa a aprender. Pedro vê Jesus e fala: Jesus, se és tu, deixa eu ir até você. Então vem até mim. E Pedro sai andando por sobre as águas. Mas, amados, Pedro não andou por sobre as águas. Pedro não andou sobre aquele mar da Galileia. Porque certamente, se ele andasse ali, a gente vai ver logo em seguida, se ele andasse por aquele mar, ele afundaria. Ele andou por um lugar que é importante nós entendermos que quando nós andarmos nele, nós nunca afundaremos. Ele andou sobre a palavra de Jesus. Aleluia! Glória a Deus! Pedro não andou sobre as águas, Pedro andou sobre a palavra. Pedro andou sobre a palavra. Venha! E ele foi. E Deus está falando para você hoje. Venha! Venha! Venha para onde? Para aquele que é poderoso para fazer muito mais do que você imagina. Amados, o lance bacana não é Pedro andando sobre as águas. Ele andando sobre as águas durante a tempestade. Por isso que eu digo que ele não andou sobre as águas, ele andou sobre uma promessa. Ele andou sobre a palavra do Senhor, vem para mim. Porque quando ele começa a olhar para o mar, ele afunda. Quando ele começa a olhar pelas circunstâncias, ele fica atemorizado. Ele começa a entrar em desespero novamente. Ele começa a entender que ele estava num lugar onde ele não deveria estar, com forças maiores das forças que ele tinha. Ele não teria possibilidade de lutar com aquilo. Mas quando ele começa a afundar, Jesus estende a mão e traz novamente ele para cima. Ele andou o suficiente para chegar perto de Jesus. Amados, Jesus está bem perto de você. Tão perto que se você estender a tua mão agora, você vai tocar nele. Tão perto que se você fizer um pouquinho de força, você vai sentir o calor da presença dele. Tão perto que se você tiver uma fé maior, um pouquinho maior do que um grão de mostarda, você vai sentir o perfume agradável da presença dele do teu lado. E ele quer ouvir hoje o teu clamor. Ele quer ouvir hoje o desejo do teu coração, a fim de tirar você desse lugar que você está, para colocar você num lugar seguro, num lugar desejado, num lugar pronto para que você possa prosperar, para que você possa plantar e colher, para que você possa ver as maravilhas do Senhor. A sua glória manifesta na sua vida e manifesta através da sua vida. Aleluia. Deus está te chamando para uma nova vida. E Ele quer que você hoje entenda que Ele tem propósitos para você. No primeiro Ele manifesta e a coisa termina, mas na segunda experiência de barco, Ele ensina os seus discípulos que não se pode perder tempo com aquilo que já passou. Que o mar bravo é para aqueles que não conhecem Jesus. Porque aqueles que conhecem Jesus e conhecem a sua palavra, se pode andar por sobre as águas. Se não for para andar sobre as águas, Ele abre o mar. Ele tem para você, meu irmão, coisas grandes.